Olá pessoal, eu sou o professor Peruca e essa é a 15ª aula da matéria de Teoria de Voo do Avião. Hoje o assunto é a estabilidade longitudinal da aeronave. Vamos à aula? Antes que nós comecemos a falar especificamente da estabilidade, pessoal, vamos analisar os chamados tipos de equilíbrio. Existem 3 tipos de equilíbrio. Quando a gente fala isso, pessoal, nós estamos falando a respeito da física, né? A física dos corpos. Então, em física, existem 3 tipos de equilíbrio diferentes. Vamos analisar as suas características. O primeiro tipo de equilíbrio é o chamado equilíbrio estável. É chamado de estável quando há tendência de permanecer em equilíbrio. Aqui nós temos um objeto, um cone, colocado sobre uma superfície, e a gente observa o seguinte: em virtude do centro de gravidade desse objeto estar posicionado bem próximo da sua base, o resultado é que a tendência desse objeto é permanecer exatamente nessa condição de equilíbrio. Então ele vai ficar aqui, ó. E o resultado disso é que todas as vezes que uma força desestabilizadora for aplicada sobre esse objeto, ele vai apresentar uma tendência de retornar à condição original de equilíbrio. Ou seja, se eu empurrar esse objeto com a minha mão, ele vai se desequilibrar e quando eu tiro a mão, ele volta a ficar na posição como ele está aqui descrito na figura. Então, todo objeto que tem esse tipo de estabilidade, esse tipo de tendência, ele é chamado então de equilíbrio estável, tá? Então eu queria que vocês prestassem bem atenção, entendessem com carinho, né, o que está sendo colocado aqui, porque eu percebo que dentro da matéria, dentro do conjunto da teoria de voo, as perguntas mais complexas, mais difíceis de serem interpretadas e respondidas conforme o exercício está pedindo, são justamente essas relacionadas ao tópico que nós estamos estudando, tá? Então, equilíbrio do tipo estável é quando um objeto existe uma tendência de retornar à condição de equilíbrio original, tá? Então está aqui representado apenas por esse cone. Numa aeronave vai acontecer exatamente a mesma coisa. A gente poderia dizer o seguinte: todo avião, quando ele está em voo, ele tem algum tipo de equilíbrio, né? Ele está equilibrado na condição de voo ali. Quando ele recebe uma rajada de vento, essa rajada de vento, por exemplo, é uma força desestabilizante. E a partir do momento que ele recebe essa rajada, sem que necessariamente o piloto tenha que intervir, qual vai ser a tendência da aeronave? Como que ela vai se comportar, né? Se ela apresentar uma tendência no sentido de restabelecer o equilíbrio, quer dizer, ela voltar à condição de equilíbrio, a gente diz então que o equilíbrio que ela apresenta é do tipo estável, né? Da mesma maneira que esse objeto está aqui, está se apresentando aqui na nossa aula. Agora vamos supor que eu invertesse o objeto e colocasse ele na posição invertida, um cone invertido, ó. Olha o que vai acontecer. O equilíbrio passaria para instável. Por quê? Porque existe uma tendência de se afastar do equilíbrio. O centro de gravidade, nesse caso, estaria posicionado aqui em cima. E o resultado é que todas as vezes que uma força desestabilizadora fosse aplicada sobre esse objeto, a tendência dele seria se afastar da condição em que ele se encontra agora, né? Ou seja, ele jamais tentaria voltar a essa posição. Ele tenderia a se afastar ainda mais da condição de equilíbrio original, tá? Então isso se aplica também às aeronaves. Ou seja, qualquer tipo de objeto que, estando em equilíbrio, sob o efeito de uma força, tende a se afastar cada vez mais da condição de equilíbrio, nós vamos chamar isso de equilíbrio do tipo instável. Já o terceiro objeto aqui, ele apresenta uma condição inusitada, ó, chamado de equilíbrio neutro ou indiferente. Ó. É quando não existem tendências. Então, se isso aqui fosse uma bola de boliche, por exemplo, né? Nós tivéssemos aqui nesse desenho a posição em que ela se encontra sobre uma superfície em equilíbrio. Se você aplicar uma força sobre ela, ela vai rodar e ela voltará à condição de equilíbrio. Mas a pergunta é, ela voltará